Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, queridos irmãos, prezados amigos, voltamos mais uma vez, como tem sido costume nestes tempos em que estamos sem nossos cultos regulares, sem nossos tempos juntos, para os nossos devocionais, onde podemos ter um tempo de aprendizado e de entendimento da palavra de Deus. É interessante que o texto que nós vamos agora vai falar sobre a alegria do ministério e a primeira parte, apesar das circunstâncias e das batalhas. Os versos de 12 a 18 de Filipenses diz, do capítulo 1, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, que pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão, mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Então, o que nós temos aqui, que o apóstolo Paulo vai nos mostrar a partir de agora, é que a medida mais segura que determina a maturidade espiritual de um cristão é saber que nada pode roubar-lhe a alegria que lhe foi concedida pelo Espírito Santo. Nada pode roubar essa alegria que nos foi concedida pelo Espírito Santo. A maturidade de Paulo é evidente neste texto, no qual ele deixa claro que nem circunstâncias difíceis, desagradáveis, dolorosas e até mesmo fatais poderiam roubar-lhe a alegria. Em vez disso, na verdade, essas questões aumentam a sua alegria. Embora seja um dom de Deus para cada crente administrado pelo Espírito Santo, a alegria nem sempre é constante e plena. Mas a única causa certa para a perda da alegria na vida do crente é o pecado, que corrompe sua comunhão com o Senhor. E é a comunhão com o Senhor que é a fonte da nossa alegria. As atitudes pecaminosas, como insatisfação, amargura, mau humor, dúvida, medo, causa então uma tristeza, um afastamento, e perdemos assim então a alegria. E a única maneira de restaurar a alegria perdida é se arrepender e voltar à adoração adequada a Deus. Outra coisa que o pecado faz e que torna doloroso e decepcionante na nossa vida, que ele tira nossa alegria quando nós reagimos pecaminosamente às circunstâncias difíceis. Uma mudança na saúde para pior, um problema no trabalho, problemas financeiros, relacionamentos pessoais ou qualquer outra área. Quando nós começamos a questionar o Senhor, sua soberana sabedoria, sua provisão graciosa, quando isso acontece, a alegria é uma das primeiras vítimas da nossa vida. Os crentes são vulneráveis a estas coisas quando elas acontecem de repente, de maneira inesperada. Às vezes, quando somos pegos desprevenidos
Nossa resposta pode ser de raiva, dúvida, desconfiança, medo, autopiedade, ingratidão ou de reclamação. Nesses casos, os eventos que não são pecaminosos em si levam a respostas pecaminosas que roubam a alegria. A palavra de Deus deixa claro que os problemas nessa vida são certos e eles virão, mas nós devemos enfrentar as dificuldades, seja qual for, neste mundo hostil que vivemos, lembrando de que temos um Deus soberano que continua cuidando das nossas vidas. Paulo não se perturbou com aquilo que estava acontecendo. Paulo, na verdade, se regozijou, mesmo quando seu ministério foi atacado, quando sua palavra foi atacada, quando ele foi pessoalmente atacado, quando ele foi levado à prisão por causa de Cristo. Eram circunstâncias dolorosas e difíceis, mas Paulo as encarou com alegria, com satisfação, sabendo que o Senhor estava cuidando de cada detalhe. E esse texto nos revela 4 elementos da alegria de Paulo no ministério. Ele era alegre apesar dos problemas, desde que a causa de Cristo progredisse. Apesar daqueles que detratavam o ministério, o nome de Cristo era proclamado. Mesmo diante da morte, ele tinha satisfação, porque o Senhor seria glorificado. E apesar de ele ainda estar na carne, enquanto ainda não partisse, a igreja seria beneficiada. Isso até o verso 26, nós só lemos até o 18. Que nós possamos, tal qual Paulo, estarmos alegres, mesmo diante de circunstâncias que podem nos levar a respostas pecaminosas que nos afastem do Senhor. Que respondamos com alegria, confiando no soberano Senhor que guia as nossas vidas em todo o tempo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana, e que nós possamos nos preparar também para celebrarmos Jesus Cristo, aquele que está vivo. E nós faremos uma breve reflexão para o sábado e o domingo a respeito da Páscoa. Então vamos deixar Filipenses para segunda-feira apenas agora, tá joia? Que Deus possa lhe abençoar em todo o tempo. Uma palavra de amor, uma palavra de Deus.